Loures em Podcast é um podcast videocast que dá protagonismo às opiniões, pensamentos, dinâmicas, eventos, propostas ou histórias que interajam com Loures, cidade, concelho ou região. Este é o seu novo palco. Sejam muito bem-vindos ao Loures em Podcast. Os objetivos do formato já foram devidamente apresentados. Acrescento apenas, como disclaimer, que não sou jornalista, não tenho qualquer pretensão nesse sentido, até pelo respeito que tenho aos profissionais, aos amigos profissionais da área, que obviamente merecem esse mesmo respeito. Sou apenas, neste caso, um mero gestor de opiniões, as opiniões que vou ouvindo no dia-a-dia no concelho e nas pessoas que me envolvem, as muitas opiniões que começámos a receber desde que abrimos estas plataformas ao público, mesmo muitas, e até de forma surpreendente, porque ainda não fizemos o grande boom de lançamento da estratégia, e obviamente de vez em quando irei pôr aquela que é a opinião pessoal para poder ou não acrescentar utilidade ao debate. Mas vamos ao que interessa. Primeiro que tudo quero agradecer a imediata e simpática disponibilidade do seu Presidente Ricardo Leão, que aceitou o desafio de imediato, com muita simpatia. Muito obrigado até pelo risco da sua decisão. Para nós era impossível começar melhor do que com o convidado que representa o mais alto cargo no nosso concelho. E antes de alguns temas que tenho aqui para aflorar, tenho uma pequena curiosidade pessoal, que era de lhe perguntar se, honestamente, o mais honesto que consiga, há um ano atrás, em maio, junho, julho de 2021, achava que 3 meses depois ia estar a descer estas escadas como Presidente da Câmara Municipal de Loures? Bom, antes de mais, boa noite. Eu não vou fugir à pergunta, só quero antes de mais agradecer o convite que foi feito. Já nos conhecemos há diversos anos, tu mais novo, eu mais gordo, um bocadinho mais velho, mas quero-te elogiar a ti e a toda a equipa pelo que tens feito e, acima de tudo, por este desafio que é criar espaço de opinião, de troca de ideias, sempre naquilo que é o nosso propósito de todos, que é melhorar o nosso concelho, melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem e que aqui trabalham também. Por isso quero-te felicitar por mais este projeto, entre outros que tens, a ti e a toda a equipa, e é uma honra ser o primeiro neste projeto que se espera de sucesso e um projeto que contribua também para essa qualidade de vida aqui do nosso concelho. Portanto, os meus parabéns sinceros. Para não fugir à pergunta, se há um ano atrás pensava que estava a descer as escadas da Câmara Municipal de Loures, vamos lá, eu digo, esta foi sempre a minha vida, não é? Este é o meu concelho, aqui nasci, aqui vivo, as minhas filhas andam aqui na escola pública deste concelho, minha vida foi feita praticamente aqui. Eu entrei em função autárquicas numa Assembleia de Freguesia que foi em Sacavém, que é a minha freguesia, como toda a gente sabe, em 97, portanto, eu hoje tenho 46 e, portanto, já tenho alguns anos de vida autárquica. Eu tive aqui 12 anos, enquanto vereador desta Câmara, com pelouros importantes como a educação, a cultura, a juventude, a parte financeira, que é a minha área de formação, e, portanto, esses 12 anos também serviu para conhecer muito daquilo que é o nosso concelho e, aliás, a educação foram os maiores desafios que nesses 3 mandatos o PS aqui nesta Câmara fez. Lembramos-nos o que era as escolas que nem serviço de refeições tinham e nós deixámos toda a rede pública do Concelho de Loures, do pré-escolar e do primeiro ciclo, com serviço de refeições. Hoje fala-se das atividades de enriquecimento curricular, hoje fala-se da escola a tempo inteiro, hoje fala-se da colocação de pessoal não docente nas escolas. Isso foi tudo feito no tempo em que eu era vereador da educação. Esse conhecimento foi determinante. E deu para as pessoas me conhecerem também. E o grande sinal que me fez pensar que era possível foi quando, há 4 anos atrás, resolvi candidatar-me à presidência da Assembleia Municipal e aqui, contrariando tudo o que é a prática e o que acontece no país, porque quem vota para a Câmara vota para a Assembleia Municipal, para a Junta de Freguesia, que há ali alguma diferenciação pelo conhecimento que tem de proximidade do próprio candidato à Junta, mas quem vota para a Câmara vota para a Assembleia Municipal, e aqui em Loures aconteceu terem votado para a Câmara Bernardino Soares e votaram em mim na Assembleia
Assembleia Municipal, o que me fez, durante o mandato anterior, o Presidente da Assembleia Municipal de Loures. Portanto, eu não lhe digo há um ano, eu há 4 anos e meio a esta parte senti que era possível. Partindo dessa história e desse empenho todo e dessa ligação ao Conselho, ser Presidente da Câmara Municipal de Loures era, como agora se diz, a sua cadeira de sonho? Se era um sonho, sim. É um sonho porque, repara, tu és daqui, nasceste aqui, gostas do teu concelho, sim, amas o teu concelho. E não amas nem mais nem menos que eu, porque também aqui nasci. E por isso era um sonho no sentido de que sinto que sou capaz de fazer mais e melhor do que estava a ser feito. Aliás, retomando ainda a pergunta que fizeste ainda há pouco, eu há um ano e meio de facto senti não só nas minhas capacidades e naquilo que fui aprendendo, como sabes o meu percurso também, passei 6 anos como deputado à Assembleia da República, fui membro do Executivo de uma junta de freguesia, portanto sentia mais do que nunca preparado para assumir estas funções. E era isso que as pessoas me diziam na rua, portanto há um ano e meio esta parte eu sentia que era possível porque as pessoas estavam cansadas da estagnação que a anterior gestão comunista tinha deixado este Conselho. E isso de facto é um sonho no sentido em que tu poderes fazer mais e melhor no teu Conselho, no Conselho onde tu nasceste, no concelho onde vivem as tuas filhas, onde a tua família está, onde as tuas filhas andam na escola. De facto, se consegues concretizar um sonho, que é poderes fazer mais e melhor com as tuas ideias, com o teu empenhamento, com a tua motivação, para um concelho que é o teu, acho que não pode haver sonho maior que esse. Ganhar a um candidato com uma enorme aura mediática, como era o caso do Bernardino Soares, é um plus? Tem alguma sensação acrescida? Não, confesso, não vou dizer que isso foi alvo de, digamos, felicitações por parte de outras pessoas. Como é que foi possível o Bernardino Soares, uma figura nacional? Eu não valorizo tanto, eu valorizo mais aquilo que sempre valorizei, que é o estar na rua, junto das pessoas, ouvir as suas aspirações, os seus últimos anseios, as suas preocupações. E de facto eu ainda sou daqueles, e isso foi a prova mais que provada, que as eleições não se ganham na televisão, as eleições ganham-se na rua, ouvindo as pessoas. Quem pensa que estar na televisão lhe dá notoriedade, que dá, mas isso nada substitui ter que andar na rua, ouvir as pessoas, e por isso a mim não me valoriza nada. O que eu valorizo sempre é estar na rua, ao lado das pessoas, porque sempre foi, e desde que continua a ser, sempre foi, desde o 25 de Abril, que é assim, são as pessoas que decidem de 4 em 4 anos quem é que querem que esteja à frente dos destinos, neste caso das câmaras municipais. Portanto, também não dou relevo a isso, dou relevo é o facto de estar na rua, e aqui foi a prova provada, estas eleições ganharam-se na rua. Muito bem, este formato é aberto, convidámos também muitos, aqueles que nos seguem e que nos acompanham também a participar, alguns enviaram algumas questões e convidámos também alguém que o conhece melhor que nós todos e que o conhece há muitos anos, um companheiro de estrada, para nos dizer alguns comentários sobre um testemunho e um olhar conhecedor da sua personalidade. O testemunho foi intenso e foi demorado, nós decidimos dividi-lo em 3 partes para não ocupar demasiado tempo. Agora estou curioso. E vamos ouvir então esta primeira intervenção, que tem também uma abordagem mais no aspecto da amizade e no ambiente social e familiar. Vamos ouvir então a primeira parte dessa opinião de um amigo seu. Vamos falar do Ricardo Ião. Ricardo Ião é um amigo daqueles que temos para todos os momentos e em qualquer circunstância, sejam boas, más, e de facto esta característica que ele tem acaba por a transportar também para aquilo que é a sua atividade política. Eu costumo dizer muitas vezes que o Ricardo, independentemente do exercício de funções que ocupa, seja o de Presidente de Câmara, seja o de Deputado, seja o de Presidente da Assembleia Municipal, seja fazendo parte de um Executivo de Junta, o Ricardo é sempre a mesma pessoa. Sempre a mesma pessoa para com os amigos, para com os vizinhos, para com a sua comunidade. É aquela pessoa que, independentemente das funções que ocupa, faz a sua vida exatamente da mesma forma, nos mesmos sítios, convivendo com a sua comunidade.
E isso é uma característica que hoje em dia, infelizmente, não é bem o espelho de todos os políticos, ou da maioria dos políticos que temos. Eu acho que há uma tendência de mudança a esse nível também, mas, de facto, o Ricardo é essa pessoa e tem essas características. O Ricardo é muito mais do que um amigo para mim, é muito mais do que um companheiro da vida política, muito pela vivência que temos e os anos de vivência, os anos que caminhamos juntos, e ainda para mais tendo sido desde muito novos, desde muito miúdos. Isso fez com que naquele período onde estamos a construir as amizades, bem lá atrás, em crianças, em miúdos, de facto foi aí que me cruzei com o Ricardo e foi aí que construímos e que demos início à relação que temos hoje. Somos, de facto, muito próximos no contexto político, pessoal. Aliás, somos compadres, porque eu sou o padrinho da filha do Ricardo, da Matilde, da mais nova, com muita honra e orgulho. E isso é também, isso também é representativo daquilo que é a nossa relação. Muito bem, nós já vamos continuar a ouvir um bocadinho mais o Ricardo Lima. Primeiro, um primeiro comentário a esta... Agora foi uma surpresa, não estava nada à espera, sério. O Ricardo Lima é um amigo, como ele disse, é um amigo de há muito tempo. É um amigo de luta, que foi vereador comigo aqui na Câmara, ele muito novo ainda, e uma pessoa, um bom exemplo do que é uma pessoa aguerrida, que tem paixão pela sua terra. Quem lhe tira Moscavide e Portela, aquilo tira-lhe tudo. É um amigo pessoal, é o padrinho da minha filha, nos momentos bons, nos momentos maus, como tu sabes. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. São os momentos maus que tivemos aqui neste percurso político, mas é uma pessoa, acima de tudo, que nunca deixa de ter a sua capacidade de crítica. O Ricardo Lima já vai falar, já a seguir, também um pouco sobre esse percurso. O que eu lhe pergunto, o que é que mudou na vida, são 6 meses apenas, mas o que é que mudou na vida do Ricardo Leão, família, ambiente social? Tem mais amigos no Facebook? Eu, por acaso, já tinha o meu limite de amigos no Facebook, porque já tinha, vou renovando, a gente vai vendo também, porque de facto há muitos pedidos novos de amizades virtuais, mas que, tendo em conta que ele tem um limite, vamos gerindo a coisa, não é? Portanto, vemos a atividade que uns e outros têm, vai-se apagando, vai-se renovando, mas o que é facto é que, digo-lhe, eu na questão do Facebook e das redes, aprendi com o próprio Ricardo Lima. O Ricardo Lima é uma pessoa que trabalha muito bem as redes, no sentido que muitas vezes é impossível estarmos na rua com todas as pessoas. E as redes sociais aproximam do ponto de vista daquilo que eu acho que deve ser o relevante. E eu aprendi, não de agora, já há algum tempo, esta parte, que é tudo o que é crítica destrutiva. Tem muito ruído também. Por trás de um computador, toda a gente é capaz de fazer, ou de um telemóvel faz. Agora, eu valorizo a crítica construtiva. Perguntar como é que está a rua tal, porque é que a recolha do lixo não está a ser feita na freguesia Y. Isso é de valorizar. São canais de proximidade. E uma pessoa que deixa um tipo de reclamação ou de sugestão numa rede social, seja qual for, se não houver uma resposta relativamente a essa matéria, também não valoriza aquelas que colocam a crítica construtiva. Assim estamos a valorizar da mesma forma a destrutiva e a construtiva. Aquela que é destrutiva, não vale a pena, mas aquela que é construtiva, porque também quer contribuir para melhorar um determinado serviço, um buraco na estrada. Na filtragem Não, mas essa faço eu. Eu respondo às pessoas de forma direta do meu telemóvel, e nestes 6 meses temos ouvido muitas coisas assim, porque também é uma boa forma de pôr os dirigentes da Câmara e os serviços da Câmara a trabalhar para as pessoas. Aliás, eu quando tenho reuniões com as associações de pais e com a comunidade educativa, acabo sempre a reunião dizendo, olha, o meu telemóvel é este. E eles dizem, eu também dou o meu, porque senão está em e-mail a ligar, eu ligo a qualquer hora, porque os dirigentes também têm uma função, que é de executar e de contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Nós aqui também é uma função de ouvir. Agora, se mudei os meus hábitos, não, o Ricardo conhece bem, os meus hábitos sempre foram aqui, portanto, vou mudar rotinas, não vejo necessidade disso. As minhas filhas continuam na mesma escola pública, eu continuo a beber café no mesmo sítio, comprar o jornal no mesmo sítio, o tabaco é que nem tanto, vou aqui um bocadinho ao lado e à parreirinha na Bobadela. Portanto, a minha vida continua a ser igual. Família, sim, nestes 6 meses tem sofrido. E, aliás, as minhas filhas, que têm idades novas, estamos a falar de 8 anos e de 11 anos, têm sentido, particularmente a mais nova,
tem sentido muito a minha ausência. A minha mulher tem que lhe agradecer todo o esforço que tem feito, porque não é só destes 6 meses, não é? Já nesta vida há muito tempo, agora uma forma mais intensa, é óbvio. Isto é sair de casa às 8h30 da manhã, 9 da manhã, levar as miúdas à escola, chegar às 11h30, meia-noite e sábados e domingos. Mas eu costumo dizer, quem corre por gosto não cansa. E o objetivo? Mas porque eu acho que a valorização que posso dar também, o meu contributo, é esta questão de proximidade. De facto, é uma das minhas mais valias. Eu não quero perder essa proximidade com as pessoas, porque se perder essa proximidade, perde-se muito daquilo que é o ADN de ser um autárquico e o meu próprio ADN. Vamos ouvir um bocadinho mais então da opinião do Ricardo Lima. De facto, temos caminhado durante muitos anos e aquilo que também foi fortalecendo os momentos e a nossa relação foi os momentos menos bons que fomos atravessando, porque também atravessámos momentos menos bons. Não só no contexto político, mas no contexto até pessoal, momentos difíceis, em que estávamos muito próximos e que acabámos por ser aqui o apoio um do outro nesses momentos, sejam nos políticos, mas também, e repito, nos pessoais, como foi um momento trágico, o do falecimento do meu bom amigo, que é o pai do Ricardo, do Zé Leão, onde esse momento foi muito difícil. Eu acho que esse momento deu também para percebermos o tamanho e a dimensão da nossa amizade. E depois outros que fomos encontrando, né, um momento político muito difícil para nós, o 2013, quando perdemos a Câmara. Esse momento foi de facto difícil, mas estávamos lá, um ao pé do outro, para nos ajudarmos mutuamente e através disso também foi um bocadinho também por aí. Aliás, o nosso caminho político fomos construindo e idealizando a nossa estratégia em conjunto, e esse momento ficou muito marcado também por aquilo que era a estratégia que queríamos adotar no contexto futuro político, quando alguns nos davam como mortos politicamente. Estávamos nós a construir aquilo que foi e que é hoje. É o Ricardo, Presidente de Câmara, foi no mandato passado o Presidente da Assembleia Municipal, sou eu hoje Presidente de Junta de Freguesia, fui-o também no anterior mandato, sou hoje deputado, e toda esta convivência, toda esta nossa relação foi sendo construída muito entre a parte pessoal e a parte política. É verdade. Muito bem. Ricardo, é possível definir, nesta parceria de longa data com o Ricardo Lima, é possível definir individualmente ou em conjunto todo um trajeto político? Existe alguma estratégia à prova de bala? Isto é tudo pensado com muita antecedência? A política na primeira curva muda os planos completamente? Faz sentido? Vocês têm uma história que para já é muito rara em ambiente político, porque normalmente à primeira ambição muda a emoção, não é? Portanto, muda-se o carinho que as pessoas sentem umas pelas outras quando surge uma primeira oportunidade. O vosso caso é um bocado sui generis nesta relação e nesta luta em conjunto, com objetivos ainda que diferenciados, mas com sucesso para ambos, não é? Não, o Ricardo é um bom exemplo disso que disseste ainda agora. Eu acho que as estratégias vão se adaptando às circunstâncias e elas são depois executadas mediante a conjuntura em que cada um vive. Nós, de facto, tivemos um momento que foi um momento pessoal, complicado, foi o falecimento do meu pai. Uma pessoa até daqui da própria Freguesia de Loures, onde nós estamos, que era muito conhecida, era aqui o gerente do Banco Peter Soto Maior. Aliás, uma pessoa que eu devo muito, não só do ponto de vista do ser humano que sou, enquanto a formação e o próprio caráter que tenho, mas esta vitória que tive aqui para a Câmara também eu devo muito a ele. Porque eu andava na rua, mesmo aqui na Freguesia de Loures, onde tu sabes, não é tanto, eu sou mais, digamos, de Sacavém, toda aquela zona, e aqui tinha um carinho por parte das pessoas que me perguntavam: o senhor era filho do Sr. Leão? Eu sim, portanto, ainda falava do meu pai com um carinho enorme, isso enchia-me de orgulho, e por isso foi um momento muito difícil, não só por ser pai, mas por ser, digamos, aquele incentivador, aquela pessoa que tinha aquele apoio, aquela última palavra, aquele conselho, muitas vezes era importante.
Do ponto de vista pessoal foi isso, do ponto de vista depois político foi a nossa derrota na Câmara em 2013. Eu costumo dizer, não foi a CDU que ganhou, foi mesmo o PS que perdeu. Nós, a razão primeira dessa. Foram erros, nós não trabalhámos bem a sucessão, não se trabalhou bem a sucessão na Câmara. Na altura entrou o Presidente da Câmara e meu amigo, de quem eu tenho uma amizade, e tenho muito orgulho de ter feito parte da equipa do Carlos Teixeira. Foi uma pessoa muito criticada, mas que deixou obra neste Conselho. E, portanto, isso aí jamais a vão conseguir pagar. Mas não foi trabalhada a sucessão, e isso foi um principal erro, não se trabalhou essa sucessão. Haviam duas pessoas que estavam preparadas, do ponto de vista político, quer eu, quer o João Pedro Domingos, éramos as pessoas que tínhamos feito os 12 anos de gestão autárquica neste Conselho. O PS não entendeu escolher uma outra pessoa, não quer fazer agora esse balanço aqui, sabemos-lo bem, discutimos-lo bem, que o facto é que se perdeu. Perdeu-se ali um ciclo, perdeu-se uma oportunidade de fazer na altura o que está perspectivado de fazer agora, era aquilo que se tinha perspectivado de fazer, o Conselho de Loures atrasou, do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal, eu e o Lima fomos as pessoas que imediatamente nos tivemos que unir e fazer aqui uma estratégia, porque como deves compreender, quando se está na moda de cima é tudo muito bonito. Sim. Quando se está na moda de baixo, e seja ele qual o partido que for, não é fácil. Portanto, foi o próprio Ricardo Lima e eu que conseguimos juntar aqui esforços, entre outros, para que o projeto não terminasse ali, porque de facto havia essa ambição. E o que ele disse é verdade. Se tu fores pegar notícias de órgãos de comunicação social locais à época, éramos dados como mortos. O Ricardo Leão e o Ricardo Lima estavam mortos para a política. E de repente, passado 4 anos, nas eleições autárquicas seguintes, eu venço a Assembleia Municipal e o Ricardo Lima vence a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, uma coisa impensável, e até a notícia que saiu era o Ricardo Lima e Ricardo Leão ressuscitaram das cinzas e que nem Fênix e que estão aí prontos. E, portanto, isto foi um projeto, do ponto de vista político interno, para ter aquela força interna, devo muito ao Ricardo Lima, porque tem uma capacidade mobilizadora que é muito difícil encontrar. Portanto, este projeto, esta trajetória toda que nós fizemos hoje e o percurso que temos já desenhado para o futuro é sempre feito com ele. Muito bem. O Ricardo já disse, as vossas raízes, neste caso de ambos, e toda a história está muito ligada e projetada à zona oriental do Conselho. Isso assustou algumas mentes mais tradicionais no Conselho, especialmente aqui na sede do Conselho, em Loures. Houve um pequeno episódio, um primeiro episódio, que até foi entendido como um primeiro desafio, que foi a cerimónia da tomada de posse. Já foi explicada, mas deixou no ar essa dúvida em algumas mentes mais tradicionais, que têm a legitimidade também de ter o seu pensamento exposto, como é óbvio. O que é que... Há algum risco pelo facto de vocês terem uma relação muito mais enraizada? Olha, nestes 6 meses não dá para provar isso, antes pelo contrário. Mas, aliás, essa questão, por exemplo, o Brian Soares tinha origens em Camarate, e, portanto, também nunca foi... Sim, mas o vosso histórico político... O nosso histórico é diferente. Mas não, a primeira, é importante e de uma forma muito rápida dizer, a tomada de posse foi feita em Sacavém por 2 ordens de grandezas que eu expliquei à época. A primeira porque, como sabes, o meu pai foi presidente da Junta de Freguesia de Sacavém. Há ali uma ligação umbilical grande, não é só pelo facto de viver ali, é pelo facto o meu pai ter sido ali presente junto, o meu pai ter falecido a meio de um mandato autárquico, uma pessoa que a Sacavém era muito querida, muito conhecida, mas muito querida acima de tudo. Depois, porque de facto entendi que também era importante dar esse sinal de descentralização. Também é importante, porque o Conselho não é só Loures, não é só Bucelas, não é só Sacavém, são 10 freguesias interiores, 18 freguesias, mas de facto a razão foi essa. E acho que foi bem explicado, foi, segundo me dizem, a tomada de posse com mais gente presente, que se lembram que foram milhares de pessoas, aliás, o pavilhão já não tinha espaço. Teve-se meter cá um ecrã gigante cá fora, porque já não havia espaço lá dentro. E veio gente de todo o sítio do Conselho, e portanto não é por aí, não deve ser isso o relevante para criar receio. E deixa-me só dizer, e não é mesmo, porque nestes 6 meses, por exemplo, eu vou dar aqui, e tu vais reconhecer aquilo que eu te vou dizer. Nós temos aqui durante 8 anos, gente que era aqui de Loures, que fez parte da variação da Câmara, e que é atualmente o Presidente da Junta, e não resolveu um problema de décadas da freguesia de Loures, da cidade de Loures, que é a construção do estádio municipal. Já vamos falar nisso. Não, mas este é um bom exemplo. Sim.
não havia projeto, não havia nada, estava tudo embrulhado. E quem assumiu a garantia? Tive reunião com a direção do Grupo Esportivo de Loures, aliás, que me disseram eles, a direção do próprio Grupo Esportivo de Loures. Ricardo, foi um projeto de 2013, foi também é um projeto antes, foi a primeira vez que reuniu com um projeto à frente, perguntando o que é que queria. Fui eu e eu dei garantia. O Estádio Municipal de Loures vai ser construído. E, portanto, a única garantia... Não, mas isso é só para dizer que, de facto, não estou a ver onde é que há esse risco. Eu já dei provas que sou do Conselho de Loures, e o Conselho de Loures, acima de tudo, no seu conjunto, é importante que cresça em sintonia todo, e as provas que temos dado não têm sido essas. E nós temos a variante a Loures, que nunca foi feita, somos nós que a vamos fazer. Temos aqui a ligação do Barro, a ligação de Loures ao Barro, somos nós que a vamos fazer. E, portanto, acho que estes exemplos foram claros de quem... Acho que esse receio não existe. Algum deles. Mas era uma pergunta que, para algumas mentes mais conservadoras, se mantinha no ar e fiz questão de transpor aqui para a nossa conversa. Uma pergunta e que se pretende uma resposta simplificada. Que legado financeiro encontrou o Ricardo destes últimos 8 anos de gestão CDU, na vertente financeira? Que legado é que... Ela foi bastante explicada. Nós temos, eu posso já desde já dizer, nós vamos ter uma conferência de imprensa que está marcada para junho, para dar nota de uma auditoria que também mandei fazer, uma auditoria independente, idónea. Em junho vou ter a oportunidade de fazer essa conferência de imprensa dando nota do estado financeiro em que assumimos a Câmara Municipal, resultados dessa auditoria, resultados da própria auditoria, da própria IGF e do Tribunal de Contas, que são preocupantes e que foram feitas agora, e os resultados saíram muito recentemente e que são dados preocupantes. Mas o que posso adiantar para não... Sim. Depois teremos a oportunidade em junho de fazer essa conferência de imprensa e dar essa nota. O que eu apanhei foi uma coisa muito simples. Apanhei uma Câmara que não era nada daquilo que estava a ser pintado. Ou seja, eu assumi 29 milhões de euros de compromissos assumidos e não pagos. Dir-me-ão. Bom, mas isso é obra que não foi paga. Pois bem, mas nós também, a dívida que deixámos em 2013 também era obra que não foi paga. O problema é este. É que em 2013, agora é bom falar-se disso. Em 2013 nós achámos uma capacidade de endividamento maior do que aquela que nós apanhamos neste momento. Portanto, nós temos 29 milhões de euros de compromissos assumidos e não pagos, que é a dívida que transitou para o corrente orçamento de 2022, que está a bloquear e a estrangular do ponto de vista do que é o orçamento, porque isto não é preciso ser-se contabilista nem entendido de contas. Se há uma dívida que transita de um exercício para o outro, vai comer as rubricas orçamentais deste orçamento. Há que achar isso, tínhamos cerca de 9 milhões de euros de dívida a curto prazo, temos um nível de empréstimos bancários muito elevado, muito acima daquele que tínhamos que deixámos na altura em 2013, e nada contra os empréstimos bancários, atenção. Sim. Estou a dar uma nota do que é a realidade financeira. E isto complica porque esta conjuntura económica que hoje se vive por via da guerra não está a contribuir. Portanto, isto está a ser aqui um coquetel um bocado explosivo, que obriga-nos a nós a ter que priorizar o que já era prioridade. E isso só é possível porque, de facto, eu tenho dito, e aliás tive uma intervenção no sábado onde disse, é importante, por isso, haver gente do Conselho. Eu não precisei de 6 meses para conhecer as necessidades do Conselho, porque já as conhecia. Portanto, eu não perdi 6 meses. Eu preparei, foi 6 meses, respostas para que nessas prioridades que é preciso dar, tendo em conta o elevado da dívida e o compromisso assumido a não pago que a CDU nos deixou, juntamente com o aumento da matéria-prima, resultado desta guerra e com esta conjuntura económica e social que hoje se vive, há essa necessidade de se priorizar, e só quem conhece bem o Conselho e quem conhece de facto o que é necessário intervir desde já, não foi tempo perdido. Portanto, não vai ser isso também que me vai inibir de fazer... Que balanço faz o Presidente, porque são megaprojetos e eram aqueles que iam mudar um bocado a face de algumas localidades do Conselho, por isso essa referência. Que balanço faz o Presidente dos projetos de requalificação e consequentes alterações nos centros de Loures, Moscavide, Camarate, e acrescento eu até, mais do que requalificação, o caso de Loures, que era de revitalização, portanto aumenta e muito a análise das consequências, porque revitalizar é muito mais complicado do que requalificar. Que análise é que o Presidente faz? Pensa reverter algumas das decisões que foram tomadas? Faz sentido? Ou arranjar escapatórias mais... porque há algum buzz, há algum ruído ainda
de alguma... Nem toda a gente ficou satisfeita. O Loures, sem dúvida nenhuma, que está mais bonito, mas é um projeto de embelezamento, está mais bonito, mas a questão é se está mais eficaz ou se faltam outras obras para que possam justificar as que aconteceram. Eu mantenho a mesma opinião que tinha no passado. Portanto, elas estão registadas aí, as minhas posições, elas foram públicas e mantenho-as. Bom, relativamente às 3 grandes revitalizações que foram feitas nos centros históricos, em termos de vias, estamos a falar desta, da rua principal de Loures, que desde já nunca concordei com ela. Não com a questão, como disseste bem, que ficou mais bonita, ficou mais do ponto de vista do que é o peão, e aí também tenho dúvidas. Mas uma coisa muito básica é esta: ela nunca devia ter sido feita sem antes ter sido feita a variante. Em primeiro lugar, devia ter sido feita a variante e depois fazia-se esta, não nestes moldes, mas teria-se feito uma requalificação da via principal. Fazer uma requalificação da via principal como esta, colocando só com um sentido, com passeios grandes, que percebo, para haver ali uma mobilidade maior por parte das pessoas, mas que eu que estou cá e tu também que estás cá, costuma haver trânsito aqui, de manhã, algumas horas do dia. Se uma ambulância quer passar, os carros têm que galgar os passeios todos. Portanto, quando dizem que há segurança, não vejam onde. Porque se as pessoas estão no passeio e os carros têm que passar por cima do passeio, para uma ambulância passar, torna-se complicado onde é que há essa segurança. Aliás, garantiram-me que os bombeiros deram parecer relativamente a esta matéria, mas é complicado. Eu não consigo perceber. E, portanto, eu acho que tudo o que é revitalização é importante, mas não se deve esquecer a questão do estacionamento. O comércio local vive do estacionamento, vive daquilo das pessoas poderem arrumar o carro e fazer a sua compra, estar no carro e ir à sua vida. Matar-se o estacionamento da forma como se matou aqui também não acho que seja aquilo mais correto. Agora, a primeira crítica que faço é essa: fazer uma revitalização desta envergadura sem fazer a variante é um erro que eu não o cometeria. Vamos fazer agora, obviamente, a variante e que abram-nos portas para olharmos para esta rua principal. Não sei em que ponto é que lhe podemos melhorar, porque a necessidade existe em outras intervenções que temos que fazer, o dinheiro, como visto, não abunda. Agora, em relação à variante, podemos assumir algum compromisso em relação às datas? Revitalização da rua principal de Loures foi um erro. Revitalização da rua principal de Camarate foi um erro. Revitalização da rua principal de Moscavide, da avenida de Moscavide, foi um erro. E é só perguntar aos comerciantes se gostaram. É simples. Em relação à questão, e estamos a falar aqui da variante, podemos assumir, temos alguma data que possamos assumir como compromisso? A variante é assim: nós já garantimos o financiamento, ou seja, foi à reunião de Câmara anterior, na passada quarta-feira, o empréstimo bancário, neste caso a consulta para o empréstimo bancário, depois já devia novamente à Câmara. Portanto, o processo de garantia de financiamento estará fechado daqui a 2 meses, 3 meses no máximo. O projeto já existe, é lançar concurso. Vamos ter essa obra, com certeza, no ano 2024 teremos essa obra, que é importante até para a Associação do Carnaval de Loures, que anseia pela variante, que é importante também para o futuro da própria associação. Sem dúvida. Como sabes, E tudo faz sentido, porque o Conselho e a cidade têm que ser pensado na sua globalidade e nas diversas interações. Essas mentes mais conservadoras estão a perder. Uma outra questão que também deriva de um pouco desta, um substantivo aumento do parque habitacional na cidade faz parte dos vossos planos. Qualquer estudo que projete a cidade para o nível seguinte conclui que há falta de pessoas em Loures. No centro? Na própria cidade. Pronto, se alargarmos aqui um pouco mais ao Infantado ou ao Almirante... O Infantado não tem falta de pessoas. Não tem falta de pessoas. Estou a falar mesmo na própria cidade. A rua principal tem 90 habitantes. Portanto, é um caso quase único. A rua principal de uma cidade com esta importância tem 90 habitantes. Faz sentido pensar no aumento do parque habitacional ou é uma coisa que... O que nós temos projetado agora, que posso desde já dizer, é por via da construção de um novo estádio municipal, que vai ser ali no Infantado, ao pé do Loures Shopping. Todo o atual campo, onde está o campo, vai ser de facto uma construção de um conjunto de habitação, cujos projetos já havia aprazível, interessante até do ponto de vista do que é a nova entrada na cidade de Loures,
de facto aquela entrada não era propriamente a mais regularizada, convenhamos. E de facto essa construção de nova habitação onde é o atual campo do Grupo Esportivo de Loures vai permitir de facto mais gente a viver para a cidade de Loures, para o centro da cidade de Loures, conforme a urbanização das Almoinhas, e requalifica a entrada da cidade, que é importante também ela requalificar-se. O que eu acho, acima de tudo, que a cidade tem que ter, com mais ou menos pessoas, é que tem que ter a vida. Tem que ter dinâmicas. E essas dinâmicas não pode ser só a Câmara ou a Junta de Freguesia a criá-las. Temos de ser todos. E eu acho que a variante pode vir dar um novo olhar para esta rua principal, porque ao fim e ao cabo está aqui o centro, é aqui, com um outro tipo de atividade que se possa atrair mais gente. Tu vens aqui um sábado à tarde e é desolador. E, portanto, nós temos que criar dinâmicas, e essas dinâmicas têm que ser feitas com todos. Sim, elas têm existido. Portanto, sempre que faz alguma coisa, as pessoas aparecem. Portanto, a pergunta, se estou preocupado com pessoas, eu estou preocupado com as dinâmicas que têm que se criar para dar vida à própria cidade. Muito bem. Aí, a propósito disso, tenho aqui uma pergunta também de um comerciante do centro da cidade, que fez questão de enviar uma questão para o Presidente. Olá, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber qual era a opinião e qual é a fórmula para revitalizarem a rua principal e todo o comércio na cidade de Loures, que infelizmente está muito degradado. Gostaria de saber, já que está à frente dos destinos do Concelho de Loures, gostaria de saber qual era a proposta que tem para nos ajudar a ver o que é que conseguimos fazer. Obrigado. Como sabe, nós temos uma relação, eu tenho uma relação pessoal e de amizade com muito daquilo dos elementos que fazem parte da Associação dos Comerciantes de Loures e de Odivelas. Nós temos falado muito, tem abordado muito essa matéria. Esse é um problema que não é de agora, é um problema que há muito e infelizmente não só desta freguesia. Mas se formos para outro tipo de freguesias, elas criaram dinâmicas próprias. E isso tem que ser encontrado aqui. Mas com o comércio do nosso lado, ou a Câmara do lado do comércio, não vamos, tem que ser todos em conjunto. Por isso é que eu digo, a variante é importante que ela seja construída. Com a variante construída é uma solução que vai de alguma forma aliviar o trânsito local. Então temos que olhar para esta rua principal numa lógica de atividades que se possam aqui desenvolver sem o risco de uma ambulância ter que passar e os carros terem que galgar passeios. Portanto, aqui o que eu penso importante é nós sentarmos com o comércio, é importante também venha da própria ação dos comerciantes e do comércio propostas, sim, para nós podermos trabalhar em conjunto, mas eu vejo de facto esta rua principal tem tudo para ser dinâmica, tem tudo para ter atividades planadas e a Câmara obviamente que se associará, como não pode deixar de ser, com atividades culturais, que na primeira fase são importantes para atrair as pessoas, com atividades musicais, recreativas. A Câmara estará sempre, nunca irá e nunca vai olhar para o lado, estará lá sempre presente, porque de facto é, na minha opinião, se bem que nós também temos ali a questão, depois do Parque da cidade de Loures, como ela está construída, também ela é aglutinadora e é centralizadora de um ponto de vista do que é muita atividade que se passa. Portanto, temos que criar aqui uma nova atração nesta rua principal de Loures, mas tem que ser com o comércio sentados e com propostas em cima da mesa. Nesse sentido, ou em contraponto, e até no seguimento da opinião feita, transmitida pelo Luís Gomes, eu tenho aqui um tema que não é muito simpático, que é polémico, tem sido gerado fortemente nos últimos dias, que tem a ver com a deslocalização do Festival do Caracol para o Loures Shopping, do centro da cidade de Loures. Eu acho, agora vou aqui meter uma pitada também da opinião pessoal, a decisão é de perfeita legitimidade, é uma decisão política, tem depois obviamente as consequências que tiver. Eu acho que a cidade pode e deve perguntar o que é que a autarquia está disposta a fazer para compensar as 100 mil pessoas que saem do centro da cidade durante 2 semanas, porque queiramos ou não, era o maior evento da cidade e nós estamos com alguma dificuldade até em algumas dinâmicas. Se retiramos o maior evento da cidade, poderá não fazer muito sentido, mas queria também perceber qual é a posição do Presidente sobre esta polémica. Umas notas muito breves. Primeiro, o espaço onde ele sempre foi feito já não pode ser feito. Sim. Mas é para que se diga. Não será por falta de espaços em Loures que não se faz o evento. Disse alguma mentira? Não. O espaço onde ele foi sempre feito já não pode ser. A anterior Câmara autorizou a construção, porque há direitos adquiridos, não é nenhuma crítica. Onde estão a construir prédios, não pode ser. A pergunta que faço é, e falei com os comerciantes também,
À hora em que o Caracol, mesmo ao sábado, diz-me o comércio que estava aberto. Deste comércio aqui, diz-me lá qual é o comércio que estava aberto. Se a questão é do comércio não absorver e criar aqui e não conseguir aproveitar o facto destas 6 mil pessoas estarem aqui, diz-me lá onde é que essas 6 mil pessoas estarem no Infantado ou estarem aqui, o que é que poderia ser? Era o comércio. Por isso é que eu te faço a pergunta. As pessoas vinham a Loures, não vão a Loures, vinham a Loures. Mas estava aberto a essa hora. Eu posso ir, por exemplo, se for ao Woodstock, aquilo já não há festival nenhum, mas tem a referência. Mas estamos agora faço a pergunta, qual era o comércio que estava aberto a essa hora? Em relação ao comércio, eu tenho aqui milhares de exemplos em que o comércio é claramente prejudicado, desde a fase da montagem, das lojas que vendem ferragens, desde as lojas que vendem... Em que o Carnaval estava, todo o circo que envolve... Diz-me qual é o comércio que estava aberto à noite aqui, durante o Caracol. Os cafés estavam abertos. Qual é o café que estava aberto aqui? Não vamos aqui fazer publicidade nem dar nomes, mas os cafés que circundam. Eu trabalhei no festival durante 10 anos, eu tenho ideia, e eu, como não sou grande fã de Caracol, ia comer fora. E, portanto, eu tenho dúvida disso, mas... Não, mas as coisas... Agora, a dinâmica funcionava e se não funcionava mais, vou dizer uma coisa, e se não funcionava mais, a culpa, no meu entendimento, era da autarquia, que não criava essas sinergias. Isso aí é diferente. Que não criava essas sinergias, a cidade nunca vestiu a farda do Caracol. Há aqui vantagens do espaço, já vou dizer quais são. Aliás, a primeira digo-te já, isto é um projeto piloto, vamos ver como é que ele resulta. Eu estou convicto que... o sucesso não tem causa, mas o sucesso existe. O festival não vai ter sucesso no Então, mas estás-me a entrevistar a mim ou posso dar a minha opinião? Onde ele vai ser feito, primeiro, um erro de pergunta, desculpar-me-ás. Ele não saiu da cidade de Loures, porque o Infantado faz parte da cidade de Loures, ou não faz? Do centro da cidade, foi da cidade de Loures. Do centro da cidade de Loures para o Loures Shopping. Ele não saiu da cidade de Loures. Até para essas mentes mais conservadoras. Ele mantém-se na cidade de Loures, até porque o Infantado faz parte da cidade de Loures, a não ser que haja aí algum movimento que eu desconheço, que acham que o Infantado deve ser uma freguesia, mas isso já são outros 500. Como o Infantado faz parte da cidade de Loures, faz parte da freguesia de Loures, oferece um conjunto de coisas que eu acho que era importante também o Caracol ter. Como disseste bem, o Festival do Caracol é quiçá a maior montra, à semelhança do Carnaval, que o Conselho de Loures tem. Ok? Fala-se do Conselho de Loures, fala-se do Carnaval, fala-se do Caracol, fala-se do vinho de Bucelas. Não se fala muito mais. Portanto, o Caracol, no espaço onde ele vai ser feito, permite algumas vantagens, que é importante também dizer-se. Primeiro, estacionamento. Nós vamos ter um piso praticamente livre no Loures Shopping, cerca de 1000 lugares que estão disponíveis de forma gratuita, que fica a 150 metros do evento. Isso não é uma vantagem? É uma vantagem para quem vem visitar o Caracol, para quem vem ao Festival do Caracol. Vamos ter um evento completamente diferente daquilo que era feito, ou seja, numa tenda, em que eu também lá ia e nos dias de mais calor era difícil lá estar, barulhenta, onde era difícil nós conversarmos. Hoje, eu desafio todos a irem lá ao espaço ver uma coisa moderna, com outra dinâmica, ao ar livre, um espaço verde aprazível, com mais espaço, que é para os visitantes, consumidores, que é para a restauração, melhores condições para a própria restauração. Aliás, eu tenho falado com muitos dos restaurantes que vão fazer parte, digamos, do Caracol e todos eles têm dado crítica positiva quando vem de facto o projeto. E depois pergunto eu, o comércio do Infantado também não devemos apostar, também não devemos estar preocupados com o comércio do Infantado, ou só há aqui uma preocupação do comércio do centro daqui da cidade de Loures? É importante nós falarmos sobre isto. Ou para ti o comércio do Infantado também não importa? Não, também não se importa. Não, pronto, é que é importante nós vermos as coisas. É que eu para mim o comércio, eu não faço distinção, portanto eu não tenho essa mente conservadora. Não, mas eu não tenho. Eu também não tenho. Só estou a pensar em quem é que fez o trabalho todo para construir o sucesso. Agora, o comércio do Infantado também é importante ter um olhar para o comércio do Infantado, que tem muito. E que felizmente também precisa de ser dinamizado. Portanto, aqui
para esses mais céticos relativamente a esta matéria, a resposta que eu dou é esta. Deem-nos essa oportunidade de mostrar como é que ele vai ser feito. Em julho, final de julho, vamos ter a oportunidade para falarmos, para nos sentarmos e vermos de facto foi ou não foi positiva esta mudança. Porque há uma coisa que eu tenho e que um autarca deve sempre ter, que é, se do reconhecer se a coisa não correu bem, então vamos mudar. Não, isto é importante dizer-se isto, portanto, não há nenhuma fixação relativamente àquele local, ou tem que ser assim ou assado. Mas o produto é um produto de sucesso, não vai correr mal. Vamos mas ver. O sucesso é do trabalho. Antes do sucesso vem o trabalho de 20 anos desta gente toda. Não, e dar melhores condições às pessoas que cá vêm. Mas é possível dar, e dar melhores condições a quem lá trabalha. As condições aqui, como é o... Como vai ser isso feito, tenho dúvidas que poderá ser. Agora, mas termino só a dizer isto. Sim. Portanto, não há aqui nenhum conservadorismo, não há nenhuma ideia fixa relativamente ao espaço. Com toda a humildade, quem me conhece sabe que tenho. Se não correu, vamos mudar. Agora, dê-nos essa oportunidade de testar um novo modelo e quando se fala de comércio, o comércio é todo o comércio. E, portanto, o comércio, e quando se fala da cidade de Loures e da freguesia de Loures, há mais comércio do que aqui no centro da cidade, daqui na rua principal. Sem dúvida. Eu tenho aqui uma pergunta também que foi enviada por e-mail. E a pergunta também tem a ver aqui com o centro da cidade de Loures, eu aproveito para fazer, e diz o texto, ao contrário da maioria das cidades e vilas do país, Loures não dispõe de uma praça central, uma área que serviria como ponto de convívio, onde se poderia usufruir de esplanadas, ler um livro ou ler um jornal. O recinto, ou ainda hoje se faz um mercado levante 3 vezes por semana, coisa rara e despropositada no tempo em que vivemos, desprovida de sentido e que afeta de sobremaneira o comércio tradicional que tanto se fala em dinamizar e promover. Seria, face à sua centralidade, o lugar ideal para a concretização? Por que não? Loures precisa de uma ágora, de uma praça pública. A pergunta é enviada pelo José Lucas. Posso assinar por baixo? Assino por baixo. É possível fazer alguma coisa ali? É possível. Por isso é que há pouco disse, quando se fala de revitalização de espaços, e por isso é que eu disse há pouco, esta rua principal tem tudo para dar certo, colocando aqui atividade o quê? Tem que haver aqui restauração, bar, aqui nesta rua principal para dar vida à rua principal. Tu estás a ver esta rua à noite ou à tarde, sem esplanadas, há alguma rua, um espaço público, que tenha vida sem uma esplanada? Não existe. Nós temos de ter spots, temos de ter esplanadas, temos de ter atividades culturais e isso, voltamos àquela pergunta que fizeste, que é o que é que nós temos de fazer. Então, os comerciantes daqui temos que nos sentar e a Associação dos Comerciantes tem um papel importante, é a associação que deve congregar e deve apresentar uma proposta, mas da minha ideia que ela tem que ser é de facto criar uma zona de esplanadas em que a Câmara se pode associar com as tais atividades culturais, recreativas, musicais, para dar de facto animação e atratividade, porque uma primeira fase é preciso dela, mas depois com as esplanadas, com a dinâmica que é criada, as tais dinâmicas que é necessário criar-se, ela depois corre sozinha com pernas próprias, não precisa depois de grande coisa. É assim que se faz, não vejo outra forma que não seja. A questão do mercado está bem colocado. Nós temos experiências, hoje praticamente já não está nada inventado. Nós vamos a Lisboa e vimos bons exemplos do que foi revitalizar mercados. Sim. Este mercado tem todas as condições para poder ser revitalizado, não à escala daqueles mercados do time-out, mas uma escala que permite essa tal dinâmica que é importante. E, portanto, nós estamos bem conscientes que isso é necessário fazer-se. E o nosso projeto que temos para o mercado, ou seja, o que eu tenho idealizado para o mercado, vem ao encontro das proposições que aqui foram colocadas, que é não deixar de dar aquela resposta tradicional que também é dada no mercado, mas com outra roupagem, onde se possa fazer consumo com oferta complementar, com oferta complementar. Possa-se comer ali, com atividades, e isso vai criar dinâmicas. Eu acho que o que falta aqui é, de facto, todos nós nos sentarmos, todos andamos aqui um bocadinho, sentemos-nos todos, falemos todos, e volto a dizer, a Associação dos Comerciantes tem aqui um papel determinante. Sim. Muito bem, hoje nós já falámos do tema, mas temos aqui uma pergunta que também nos foi enviada e que eu podia que comentasse. Sr. Presidente, muito boa tarde. O meu nome é José Luís e eu habito no centro da cidade de Loures. Como já deve ter calculado, a minha pergunta é sobre o Grupo Esportivo Loures e incide sobre a construção do futuro estádio municipal. Para quando, e esta é a minha pergunta, para quando é que eu posso estar a contar, eu e todos os sócios e adeptos do Grupo Esportivo Loures, podemos estar a contar ir à inauguração desse equipamento importantíssimo para a formação das largas centenas de miúdos que
praticam futebol no Grupo Esportivo Loures. Equipamento esse também que irá engrandecer ainda mais a nossa cidade e sede de concelho, a cidade de Loures, e que se mostra neste momento fulcral e importantíssima para o crescimento do grupo esportivo, ainda para mais quando neste momento o nosso grupo esportivo de Loures é o único clube do concelho que disputa campeonatos nacionais. Para quando, Sr. Presidente? Quando é que eu posso ir à inauguração? Muito obrigado. Bom, nós já falámos sobre isso. Eu só dizer aqui, de dar aqui a resposta, é um amigo que também conheço há muito tempo, dizer-lhe que pode estar, se depois vier a ouvir, este mandato vamos inaugurar de certeza absoluta o estádio e pode entrar comigo para fazer a inauguração e descarregar a placa. Então está feito o anúncio e o convite. A questão é esta, vamos ver, nós falava-se muito do estádio. A gente falava do estádio, Eu acho curioso é como é que o Grupo Esportivo Loures foi comendo um conjunto de sonhos e foi-se alimentando através de sonhos. Percebemos bem que estávamos em agosto, 2 meses antes, um mês e tal, antes das eleições autárquicas. Apareceu aí um vídeo do estádio municipal de Loures, que não passou do vídeo. Isto é um bocadinho ali como eu passei disso, ali quando o Papa cá vinha para o próximo ano, desde 2017 que anda-se para construir um passadiço, era um vídeo, que existe é um vídeo. Pronto. E portanto isto não se vive de sonhos, vive-se de concreto. E de facto o estádio estava tudo emprenhado, ou seja, o projeto, todo ele que não existia, era o terreno para a sua construção, que nem dava, ou seja, o anteprojeto que existia não cabia no próprio terreno. Portanto, eu se quisesse agarrar no anteprojeto que existia e transformá-lo em projeto, não o podia executar, porque o terreno que foi escolhido para a sua localização, para a sua construção, não tinha dimensão para tal. Para tu veres bem ao ponto em que nós estávamos. Tínhamos que ir comer parcelas de terreno privadas, portanto, nem isso havia. Depois, como é que era possível dar-se um estádio municipal, a sua construção, a um privado? Porque era por troca da urbanização que vai ser feita e que aquela urbanização que vai ser feita dará em taxas e licenças qualquer coisa como 1,5 milhão a 2 milhões de euros. Se um estádio custa entre 5 a 6 milhões de euros, então era a Câmara que ia dar os outros 4 milhões de euros a uma empresa privada para fazer um estádio que é da Câmara? Mas estamos a falar, era isto que existia. Para tu teres a noção. E aliás, podes perguntar a toda a direção do Grupo Esportivo de Loures, que me congratularam, porque foi a primeira vez que eu o chamei e sentei-os ao lado do promotor, todo o projeto urbanístico para aquele espaço. Sentei à mesma mesa o Grupo Esportivo de Loures, o promotor, a equipa técnica da Câmara, o projetista, disse-me o presidente do Grupo Esportivo de Loures e a direção, o Miguel, que foi a primeira vez onde participaram numa reunião daquele género. O que existia eram reuniões à parte. E assim é fácil de alimentar sonhos. Portanto, isto para te dizer que foi um sonho defraudado. Isso é o ponto como começamos, mas que é importante nós dizermos isto, porque há sempre um ponto de partida. E haverá um ponto de chegada. O ponto de partida foi este, 0. E o Grupo Esportivo de Loures hoje tem conhecimento de tudo. Foi a primeira vez quem o chamou para irem olhar para um projeto e opinarem sobre o projeto, para fazerem alterações importantes. Quem foi? Eu. Fui eu que o chamei aqui numa reunião onde tiveram a oportunidade de dar alterações ao projeto. Construções de mais salas para a tal formação que ele acabou aqui de dizer, salas para poder alugar, para gerar fontes de receita, que também é importante para o Grupo Esportivo de Loures, porque eu sou daqueles, e eu ando aqui nesta vida há muito tempo, sou daqueles que defendo que os clubes esportivos têm que ter formas de receita, autofinanciamento, para que sejam cada vez menos subsídio-dependentes, até para elevar a sua autonomia de pensamento e liberdade de atuação. Quanto menos subsídio-dependentes forem, melhor. E, portanto, novas formas de autofinanciamento e fontes de receita são bem-vindas. E é nestas oportunidades que nós temos que criar as condições para essas novas fontes de receita. Mas só para te dizer, de facto, fui eu que o chamei aqui, lhes dei a oportunidade de fazerem as alterações, aceitámos as alterações todas, o projeto está a ser feito, agora sim, está a ser feito consoante as alterações que foram induzidas, e é um estádio que vai custar à volta de 5,5 milhões de euros, um estádio que vai ter um bloco central com bancadas, agora não estou a recordar, mas entre os 2.500 lugares, portanto vai ser um bloco onde vão ter 2.500 lugares com um campo relevado natural, e depois o outro bloco vai ter 250 lugares com um campo relevado sintético para a formação. Tudo em baixo são ginásios, restauração, para poder haver essa rentabilização.
espaço novo para construir campos de pádel, que é importante até para criar fontes de receita, e agora sim, num terreno que é capaz de receber esse estádio, nem a construção do adutor do Cimar havia projeto, nem a construção do adutor havia projeto sequer, e por isso quero-te garantir que nós, em janeiro do próximo ano, encontraremos a forma de financiamento para que ainda durante o meio do próximo ano possamos estar a lançar o concurso público, uma obra que vai demorar 1 ano e meio, presumo eu, 1 ano e meio, 2 anos. O Grupo Esportivo de Loures está a par do que é que está a acontecer, na hipótese, já tive uma reunião até na semana passada com a direção do Grupo Esportivo de Loures. Há de haver aqui, se calhar, uma época desportiva onde vão ter que andar com a casa às costas, vamos ter que ir para o Zambujal ou para outros campos qualquer, onde a Câmara, eu me estarei disponibilizado para a questão dos transportes, porque é outra decisão importante. A construção do estádio municipal não está dependente da urbanização do campo. Porque, como estava idealizado, estava dependente. E se ela falhasse, como está a falhar, porque hoje em dia a matéria-prima subiu, hoje em dia a construção subiu, e hoje em dia todo o negócio estava montado do ponto de vista da rentabilidade dos novos fogos, já teve que ser ele todo estudado. E eu não vou esperar, até porque o que vier taxas e licenças, seja ele 1,5 milhão, seja 2 milhões, não vai colocar em causa, porque os 5,5 milhões são encargos da Câmara. E se entrarem, entraram, portanto não vai correr, ou seja, isto é uma decisão importante, até para tranquilizar aqui o amigo, que é a construção do estádio municipal vai correr à parte de todo o projeto de promoção imobiliária para garantir que o estádio possa de facto ser feito. Muito bem. Isto foram decisões importantes. Não, fundamentais. São nossos parceiros também aqui no Loures em podcast. A empresa mãe, por acaso, tem sede também no Conselho. A revista PME Magazine é o nosso media partner e a sua diretora Mafalda Marques tem uma questão para o Presidente Ricardo Leão. Que incentivos tem o município para fixar as PME no Conselho e para captar novas empresas? Isso pode entroncar também agora na apresentação recente do Loures Business Hub. Pronto. Antes de mais também congratular todos os sócios e simpatizantes do Grupo Esportivo de Loures, porque é verdade, tiveram um jogo importante e tiveram a capacidade de se manter. Contra os de serem os dois clubes emblemáticos deste Conselho, até porque era importante continuarem na mesma, e era importante não só para o tal dinamismo e as dinâmicas que são necessárias criar, pese embora já fui crítico, acho que este modelo de quem desce e quem sobe é um modelo que não faz sentido. As duas equipas tiveram todas para subir e depois acabaram por... Mas pronto, é um modelo que existe longe de mim, mas quero congratular o Grupo Esportivo de Loures por isso mesmo, o estádio municipal não estava dependente, subiam-se, desciam-se, mantinham. Bom, a questão que foi colocada, agradecer desde já, que a questão é pertinente, aliás, numa altura, como disseste bem, ainda agora muito recentemente, esta semana, apresentámos um projeto inovador, um projeto que eu deposito muito do meu trabalho e de esperança de concretização, que é o Loures Business Hub. O Loures Business Hub pretende ser, de facto, o chapéu de um conjunto, de um projeto que vai ao entroncar um conjunto de preocupações que foram ditas. A captação de novas empresas, o apoio a incubadoras, um projeto de startups importante para o nosso Conselho, que se reveste naquilo que é importante dizer. Eu sempre disse isto, aliás, na minha campanha, se fores recuar, disse-o variíssimas vezes. O Conselho de Loures hoje é que isso há o Conselho da área metropolitana de Lisboa, tem mais potencial de crescimento daqueles que mais próximo está de Lisboa. Ainda a semana passada estava em Bucelas, numa quinta de produção de vinho, em que houve um investimento forte, e que ele dizia, eu de Bucelas ao Rossio demoro 20 minutos. Em Bucelas, numa quinta que parecíamos que estávamos na terrinha. O Conselho de Loures, particularmente esta zona norte do Conselho, Lousa, Bucelas, Fanhões, tem um potencial de crescimento grande, enorme. E Loures, em parte do território de Loures também, tem um potencial enorme. Não é por nada que a Oeiras está a olhar muito para Loures, com um modelo que foi criado, e bem, que é o Tagus Park, que esgotou com dificuldades e com erros de construção, mas exemplar naquilo que foi o sucesso na captação de empresas para o Conselho de Oeiras, e estão a olhar
para nós dessa forma. E uma parada é que nestes 6 meses tive reuniões com grandes investidores que querem de facto investir no nosso concelho. Mas há aquela velha máxima, tempo é dinheiro. E de facto o município que se atrase na avaliação dos projetos, nas atribuições de licenciamentos, perde oportunidades. E de facto, aquela oportunidade que nós hoje temos, que é sermos o concelho mais perto de Lisboa, com maior potencial de crescimento, se nós não criarmos dinâmicas e agilizar procedimentos internos, corremos o risco de não sabermos aproveitar esta oportunidade que nós hoje temos. Por isso é que a criação deste Loures Business Hub vem de alguma forma entroncar nessas duas vertentes. Uma, a captação, olhar para o concelho e o que é que queremos para o concelho, porque aliás, uma ideia que desde já posso já partilhar, transmitia no Loures Business Hub, vou criar um conselho estratégico empresarial, que acho que é uma figura importantíssima. Este conselho estratégico empresarial, presidida por mim própria, pretende ser criada com empresários de referência no nosso concelho, em diferentes áreas e setores de negócio, não muitos, mas aqueles importantes para termos a capacidade de nos sentarmos com regularidade, olharmos para o concelho e com a humildade de um Presidente de Câmara dizer para onde é que queremos que este concelho cresça. Para onde é que queremos que este concelho cresça? Queremos o quê? Queremos mais atividade logística? Eu penso que não. Queremos mais atividade na área da ciência, da tecnologia, da investigação, da saúde, que deixe cá valor acrescentado e que crie emprego qualificado também? Eu acho que esse é o melhor caminho que temos. E por isso é importante que, por um lado, nós acompanhemos este Loures Business Hub, do ponto de vista do que é a captação, onde vamos ter que criar 4 polos incubadores no nosso concelho, e a nossa meta é até final do mandato estarmos a apoiar mais de 200 empresas, 200 startups, cujo negócio, e aquilo que fica, como estamos numa startup, é um lançamento de uma ideia, aquela que fica é importante depois que tenhamos espaço para lhe dar vida, para lhe dar vida, sim. Não, porque se de facto todo este trabalho que tiveste torna-se inócuo. Estiveste aqui a dar a possibilidade a 200 empresas a nível de startup, com custos nossos, da Câmara. Depois o negócio tem para andar só o incubar não é, e vai para o Eras ou vai para outro conceito qualquer, o que é que aqui fica? Zero. Portanto, nós temos que criar rapidamente um modelo de parque tecnológico, um tax park, mas com outro tipo de consequências. Com outro tipo, por exemplo, habitação, que o tax park não tem. É uma das carências que existe, aquilo chega a uma certa hora, é deserto, morreu, e portanto com habitação, mas permita fixar essas empresas a nível das startups, aí sim, para o valor acrescentado, ficar aqui no nosso concelho. Este concelho estratégico permite também outra coisa, por um lado com a humildade de um Presidente de Câmara, falar com os seus empresários e perguntar-lhes onde é que nós queremos crescer e não olhar para este concelho com uma manta de retalhos. Ora, aqui temos logística, aqui temos tudo misturado, feio, conseguir olhar para o concelho e crescer de forma sustentável, com áreas tecnológicas bem definidas, áreas de atividade bem definidas. E depois outra coisa que é importante, que eu acho que é muito importante, e numa conjuntura em que nós hoje vivemos, complicada, que ainda não estamos a ver o pior dela, é importante que nós possamos façamos aqui uma política de diferenciação positiva. E eu falo disto com muita frequência. E é importante haver um momento, através desse Conselho Estratégico Empresarial, vamos criar aqui momentos de confraternização, de encontro dos empresários do nosso Conselho, para eles conhecerem uns aos outros. Tu tens uma empresa, se tens necessidade de pintar a tua empresa, porque é que vais comprar tintas fora do Conselho? Tu contas aqui empresas que te vendem tinta. Eu próprio, eu gasto milhões de euros em aquisição de bens e serviços, dentro de um quadro, Câmara, leia-se, dentro de um quadro legal, como é óbvio. Mas há diferenciações positivas que têm que ser feitas. Eu não tenho empresas do meu concelho que possam responder às minhas necessidades enquanto município. Tem que existir. E se não houver entre elas, podem-se associar entre elas a ir. Ou seja, a ideia daqui era que a riqueza aqui ficasse. Porque se a riqueza aqui ficasse, contribuímos para quê? Mais saúde financeira das nossas empresas. A Câmara vai buscar derrama dessa própria saúde financeira. Cria-se mais postos de trabalho. E há outro projeto que temos que é tentar que as empresas, de facto, empreguem pessoas do Concelho de Loures, que só tem vantagens para a própria empresa, pela proximidade que têm. A valorização do tecido. Portanto, isto é tudo diferenças positivas que esse Conselho Estratégico Empresarial vai ter que fazer. Eu acho que esse é um passo importantíssimo. Mas quando falamos aqui de PMEs, também é importante dizer, particularmente para as micro e pequenas empresas, um projeto que querem iniciar, que é, nós temos hoje, se bem que é verdade que o PRR, a tal bazuca, está muito vocacionada para a administração pública e muito pouca para aquilo que é o setor privado. Mas existe verba para o setor
setor privado. E mesmo o pouco que seja, eu acho que vale a pena esforço da Câmara. E esforço da Câmara, eu estou a criar uma equipa da Câmara que vai ter com as nossas micro e pequenas empresas do Conselho, o restaurante, o cabeleireiro, aquele que não tem literacia financeira para tal, nem tem paciência para preencher papelada, e quer no PT 2030, quer no PRR, há oportunidades de financiamento para as micro e pequenas empresas, que a Câmara aí acho que faz um trabalho meritório, que é isso que eu estou a criar uma equipa de acompanhamento das micro e pequenas empresas. Não tanto as pequenas e médias, as médias e as grandes empresas, porque essas têm capacidade, têm estrutura própria para ter, digamos, departamentos e setores dentro dessas empresas que fazem esse trabalho de consultadoria e de preenchimento da papelada para essas candidaturas. Estou a falar das micro e pequenas empresas que não têm essa literacia financeira, nem têm essa capacidade. Portanto, acho que a Câmara aí está a fazer um trabalho meritório, não só para essas pequenas e microempresas, mas também para as nossas corporações de bombeiros, para as nossas IPSS, para as nossas coletividades, porque nós queremos chegar a 2025, 2026 e dizer que tudo fizemos para fazer um bom aproveitamento deste instrumento financiador que, quiçá, será único durante os próximos anos do ponto de vista do PRR. Não vejo outra oportunidade que não esta. Muito bem. Presidente, estamos na fase final da nossa conversa, já ultrapassámos um bocadinho o nosso tempo, mas o tempo não é problema, apenas o sacrifício que o Presidente tem depois de um dia de intenso trabalho. Tenho algumas questões assim mais rápidas e associado também ao PRR, e falou-se muito, ultimamente menos, mas queria perceber qual é a posição e o conhecimento do projeto em relação ao metro na superfície até Loures, Infantado. Iremos ter alguma novidade brevemente? Temos alguma noção do que... Eu tenho tido reuniões com o Presidente do Metro, com a administração do Metro, com o Presidente da Câmara de Odivelas também. Tenho a felicidade, e é uma felicidade que eu muito fico feliz por ela, de ter o Ministro Duarte Cordeiro, que é um particular amigo, como tu sabes, que está sensível para esta questão. Vamos ver, a questão do metro vive e padece daquilo tudo que é construção civil hoje, que aumentou exponencialmente os seus preços. Pronto, aquilo que estava projetado em termos de valores subiu de forma exponencial. Ora, preocupa o Ministro Duarte Cordeiro, preocupa-nos a nós a questão do PRR, da verba que estava cativa, que não chega para aquilo que é as necessidades do metro, quanto mais para aquelas que são necessidades de Loures e de Odivelas. Como sabe, eu fui, e tenho sido, as minhas intervenções, eu acho que o Presidente da Câmara de Odivelas foi mais capaz do ponto de vista da negociação que o anterior Presidente da Câmara, Bernardino Soares. Porque a linha do metro, se tu for ver o traçado, a linha do metro de Odivelas, que é toda em modo subterrâneo, passa dentro da malha urbana e, portanto, está perto das pessoas. A linha do metro de Loures, como tu sabes, está longe da malha urbana. A única malha urbana, provavelmente, que apanha é o Infantado. Agora, toda a linha está longe da malha urbana. E daí eu ter dito várias vezes que acho que o Bernardino Soares não foi capaz de negociar uma melhor linha. É aquela que existe. Okay. Pronto. Mas não posso deixar de dizer isto, claro, porque obrigam-nos a nós, agora, ter que ter políticas alternativas para que as pessoas possam utilizar, de facto, esse meio de transporte. Repara, tu vives ali no Conventinho, tu para vires, ou mesmo aqui na Mialhada, ali em cima, tu para vires, ou mesmo aqui no Loures, no Marzagão, tu para apanhares a estação, porque como tu sabes, a linha do metro acompanha a Nacional 8, sempre. Para as pessoas se deslocarem às diversas estações que vão ser colocadas ali, ou vão de carro, e se forem de carro temos que criar parques dissuasores, com capacidade para tal. E políticas de transporte público, principalmente nas horas de ponta, com mais frequências, para as pessoas poderem apanhar o transporte público, agora a carris metropolitana, e poder desaguar nas estações do metro. O Infantado vai ter duas estações, o que lhes permite, de facto, ter uma resposta melhor. Temos que depois também ter resposta do ponto de vista do que é os parques de estacionamento, que são importantes. Nós temos que criar estes parques de estacionamento dissuasores. Isto é um acréscimo de despesa que vamos ter que ter nós. Portanto, tudo o que é a requalificação da via, porque repara, a linha que já está definido o traçado, a linha que está definida passa no meio da Nacional 8. Quem é que vai ter que construir a via alternativa para os carros passarem? É a Câmara de Loures. Toda essa construção de uma via alternativa, toda a requalificação do espaço público fica a cargo da Câmara Municipal, e estamos a falar de valores, há 5 meses esta parte, entre os 40 e 50 milhões de euros. Eu não estou tão preocupado, porque acredito que o Ministro Duarte Cordeiro vai ter a capacidade, juntamente connosco, de equilibrar e, portanto, haver aqui um encargo conjunto
ou por via do Banco Europeu de Investimentos, ou por via do PRR. Agora, uma coisa, politicamente, quer eu, quer o Presidente da Câmara de Odivelas, quer o Ministro Duarte Cordeiro, já assumimos. Este projeto é para ir à frente, porque ninguém nos perdoaria se assim não fosse, e porque, de facto, vai, mesmo com essa dificuldade de distância da malha urbana, é um importante meio de transporte, com capacidade, e, de facto, do ponto de vista ambiental, é aquele que melhor... Muito bem. Avançar com qualquer data, neste momento, é completamente prematuro. Não faz sentido. Ele tem que estar pronto em final de 2025. Isso partindo de 2026, partindo do princípio que o PRR é prolongado. Se não for, é final de 2025, ele tem que estar pronto. Ponto final, parágrafo. Muito bem. Terminar com... Nós vamos terminar sempre com todos os nossos convidados com um pequeno desafio, mas antes gostava de fazer uma última pergunta. Que obras gostaria mesmo de deixar como registro deste primeiro mandato? Tem alguma obra que fizesse questão de não abdicar dela? Eu não tenho não tenho obras em particular, porque de facto, eu se lhe dissesse, estava a ser injusto, porque eu acho que a estagnação nos 8 anos da CDU aqui na Câmara foi tal ordem que era bom eu hoje dizer, eu gostava de ter feito esta obra. É que repare, quando nós temos conselhos aqui ao lado, que construíram 4, 5 centros de saúde em 8 anos, e aqui em Loures, sabe quantos foi? 0. Eu tenho esse sonho de criar 5 novos centros de saúde aqui neste concelho. É o de Santaria que vai ser inaugurado agora recentemente, não foi, foi obra, eu praticamente nada ali fiz, mas o do Tujal lancei agora a primeira pedra. O dos Tujais, Santo Antão do Tujal, estou eu agora a fazer o projeto, com a ARS, em contrato terreno alternativo, o projeto está praticamente pronto, quem vai avançar com a obra? Esta administração PS. Temos o centro de saúde de Camará, estamos a fazer o projeto, vai ser feito este mandato. E o novo centro de saúde da Bobadela, também feito este mandato. Portanto, é um sonho, são centros de saúde, podiam estar feitos. Outra, as vias, a variante de Loures, é uma obra que quer ficar, de facto, com essa marca desta gestão. A ligação do Barro, de Loures ao Barro, sem passeios, perigoso. Eu quero ficar com essa obra aqui no mandato. A ligação de Sacavém à segunda circular, quero ficar com essa obra de mandato. A saída A1 na Bobadela, quero ficar com essa obra de mandato. Fazer uma aposta importante de requalificação de asfaltamentos, de arruamentos do nosso concelho, em que se faria muitos dos bairros e dormições do nosso concelho necessitam dessa aposta no alcatramento e nos asfaltamentos das vias, quer que fique neste mandato. A requalificação das escolas, a construção de novas escolas, do básico, do segundo, terceiro ciclo e secundárias que foram durante anos e anos abandonadas, cujas escolas não têm dignidade nenhuma, quer que fique registado este mandato. A construção do pavilhão da Cetal Monteiro, que se fala há anos e anos e anos e anos, quer que fique com esse nome. Mas eu tenho, de facto, aqui este meu programa não é um programa de 4 anos, o meu programa é um programa de uma década. E eu, nesta década, quero, de facto, que o meu nome fique aqui marcado neste concelho pelos bons motivos. Muito bem. Vou então para o desafio final e é simples, eu vou-lhe dar aqui 3 ou 4 ideias e queria que classificasse de 0 a 10, no seu entendimento, qual é a valoração que dá a essas mesmas questões. E a primeira questão é de 0 a 10, que classificação é que dá aos 8 anos de liderança CDU? De 0 a 10. Simpaticamente dou 4. Muito bem. À força atual da marca Loures, qual é o valor que dá de 0 a 10? Da marca Loures? Da marca Loures, neste momento. Neste momento, um 4. Ao futuro da coligação com o PSD? Que nota que dou, até à data? Sim. Dou nota 10. Ao Centro Cultural de Loures em 4 ou 5 anos? O Centro Cultural de Loures, qual? Onde é que está? Um projeto que existia, ou outro novo. Projeto? Ou outro novo. Eu vi umas maquetes. Não. Vi umas Eu vi um concurso de ideias. Que é diferente. Não, a mim comunicaram até que tinha sido aprovado. Estava um aprovado. Não, temos de falar a verdade. Eu não sei. Pois, mas estou a dizer, e venha alguém contrariar. Não há projeto nenhum. Um concurso de ideias que foi lançado. A gente agora pode ter umas ideias, como os brothers dizem, vamos trocar aqui umas ideias. Isso é o mais fácil de fazer. Não está. Mas acha que faz parte Faz parte de termos um espaço cultural onde o município de Loures possa receber eventos do ponto de vista do que é dinâmicas externas que têm que ser criadas, sim. Vejo, agora, também sou muito frontal. Quando tens carências de centros de saúde como temos, de
pavilhões esportivos nas escolas como temos, Entendido. de escolas onde chovem lá dentro, de vias esburacadas, de recolha dos resíduos com contentores todos partidos. Estarmos a construir uma casa por cima, eu, como eu te digo, dá-me 4 anos que eu respondo. Muito bem, de 0 a 10, como é que classifica esta última afirmação? Tive enorme gosto em estar presente na primeira edição do Louros em Podcast. De 0 a 10, como é que classifica? 10, não. Muito bem. Se menos, depois também ficava cheio comigo, também vou dizer. Não, de maneira nenhuma. Agradeço, obviamente, toda a disponibilidade do Presidente Ricardo Leão. Fica aqui o desafio, sempre que achar conveniente, estaremos cá para voltar a falar sobre este tema. Parabéns. Todos os Louros em Podcast são encerrados pelo nosso convidado, portanto, o Presidente vai ter a última palavra de dizer o que bem entender, eu não volto a fazer-me ouvir. Quero, obviamente, também agradecer a todos os que participaram nesta primeira edição e um caloroso abraço também à equipa fundamental que produz este conteúdo. Deixo-lhe aqui como uma última observação do seu companheiro de luta de estrada, Ricardo Lima, e depois o microfone é seu para encerrar esta emissão. O Ricardo é uma pessoa, descrevendo um pouco mais o Ricardo, uma pessoa que tem um coração maior que o mundo. O Ricardo é de facto alguém que é amigo do seu amigo, alguém que está disponível a qualquer hora do dia, a qualquer momento, para as situações boas e para as situações más. O Ricardo é de facto uma pessoa extraordinária, e aquilo que eu muitas das vezes digo quando ando na rua e quando me perguntam sobre o Presidente de Câmara, nós temos uma sorte imensa, somos uns privilegiados no Conselho de Louros por termos o Ricardo como Presidente de Câmara. E somos e as pessoas vão-se apercebendo disso, ao longo deste mandato vão-se aperceber disso exatamente, porque o Ricardo é muito terra a terra, é muito a forma de lidar com as pessoas, de conviver, de socializar, faz-o sem aquela almofada atrás do exercício das funções que ocupa, coloca-se sempre no mesmo nível do que todas as outras pessoas, porque é isso que ele sente, aliás, é isso que sentimos, somos exatamente iguais a todas as pessoas, a única diferença é que estamos a exercer uma função de grande responsabilidade e de representatividade dessas pessoas, quer dizer, mas somos todos iguais, e esta ideia conjunta que temos sempre das pessoas em primeiro lugar, ou as pessoas no centro da nossa decisão, ou a envolvência e a participação e das pessoas naquilo que é as nossas decisões, esta é a forma de estar na política e de estar na vida do Ricardo. E por isso, um grande abraço para o Ricardo. Não tenho mais tempo, aliás, já falei muito tempo, não tenho mais tempo. Se tivesse mais tempo, muitos mais minutos aqui estaria para falar do Ricardo, e muitos episódios das aventuras que fomos tendo ao longo desta vida teria para contar, e alguns muito engraçados, certamente, e muito interessantes, os revelar, porque alguns deles já podem ser revelados. Para contar, outros iremos deixar que o tempo passe mais um pouco e se consolide para os podermos contar, porque são de facto episódios que fazem parte também da vida deste concelho. Ricardo, meu irmão, um forte abraço e estamos cá, sempre juntos. Muito bem. Então, pronto, antes de mais, só para dar aqui uma resposta daquilo que o Lima aqui falou, e que vem ao encontro daquilo que eu também gostava de falar aqui, porque acho que não foi falar. Primeiro, agradecer este projeto, já o fiz no início, é sempre bom relevar este tipo de projetos, tudo o que necessitares estarei cá, para que de facto existam espaços destes onde se possa partilhar opiniões, sejam elas quais forem, porque eu sou daqueles que gostam de ouvir a crítica, e é importante nós todos, pensando, porque acima de tudo, independente das divergências que tenhamos, todos nós queremos um concelho melhor, e neste caso queremos uma cidade e queremos uma freguesia de Louros melhor, e portanto dar-te os parabéns com isso e desejar-te o maior sucesso, porque o teu sucesso vai ser o sucesso de nós. Depois de dizer, de facto, que o Lima disse uma coisa importante, que é, o Lima é um autarca de excelência, um presidente de junta, e eu queria dar aqui uma nota também importante, que era de agradecimento às juntas de freguesia. Eu fui autarca de freguesia, fui tesoureiro da minha junta de freguesia, aliás, eu fui deputado da Assembleia da República durante 6 anos, e ao mesmo tempo era tesoureiro da minha junta de freguesia de Sacavém, Prior Velho, e não me caiu nenhum bracinho por causa disso, porque isso deu uma capacidade dessa proximidade que eu acho que é muito importante num autarca ter, uma gestão de proximidade. E quando se fecham em gabinetes
e não andam na rua depois dá naquilo que dá e acontecem resultados mais surpreendentes para uns, menos surpreendentes para outros. E, portanto, eu aprendi muito o que é ser autarca em sendo de uma junta de freguesia. Portanto, quero aqui valorizar o trabalho que a junta de freguesia tem feito no nosso concelho, agora e no passado mais difícil, porque de facto a anterior administração da CDU fazia diferenciação do que era juntas de freguesia da sua cor e do que não eram da sua cor. Eu falo por experiência própria. E por isso ainda mais força nos deu para trabalhar junto das pessoas e de resolver, porque as juntas de freguesia são a primeira porta onde se vai bater para resolver e para perguntar e para tentar encontrar uma solução para os problemas que diariamente as pessoas vão tendo. Portanto, queria aqui relevar o papel importantíssimo das juntas de freguesia. Eu sou um acérrimo defensor do que é a descentralização de competências, daquela que vem do poder central para as câmaras, mas também das câmaras para as juntas de freguesia. Tenho essa vontade, tenho esse objetivo de reforçar as juntas de freguesia com capacidade e meios, porque elas estão mais próximas das pessoas e conseguem resolver melhor os problemas. E veja-se o que foi o Covid, veja-se o que foi o estado pandémico. Se não fossem as juntas de freguesia um principal braço ao pé da população, particularmente aquela mais vulnerável, hoje estamos a falar de resultados muito diferentes daquilo que nós, felizmente ou infelizmente, tivemos. E, portanto, as juntas de freguesia tiveram um papel importantíssimo no que foi o apoio à população, particularmente aos mais frágeis, mas também às nossas instituições, às famílias e com recursos próprios. Aliás, eu fiz 4 anos de junta de freguesia de Sacavém e nesses 2 anos de apoio ao estado pandémico e ao Covid, a junta de freguesia de Sacavém para o Velho teve 0 de apoio por parte da Câmara, 0. E foi agora nós, numa questão de justiça, atribuímos verbas às juntas de freguesia para minimizar o esforço que elas tiveram no passado, por uma questão de justiça que era importante reconhecer, e nem isso a anterior administração fez. E, portanto, queria terminar a dizer que, para mim, como foi dito aqui, é um sonho que está a ser concretizado, ser presente numa Câmara, num concelho que é o meu concelho, ter nas mãos a possibilidade de concretizar e de transformar este concelho, sempre com essa finalidade de melhoria das condições de vida das pessoas que cá vivem e cá trabalham, e temos de facto uma tarefa muito difícil, porque não só pela herança que a CDU nos deixou do ponto de vista financeiro, como também por via desta guerra hipócrita que está a provocar aumentos de custos de matéria-prima com reflexos brutais, particularmente na construção civil, mas no nosso dia-a-dia, o que faz com que os orçamentos encurtem cada vez mais e tenhamos que priorizar o que já era prioritário. Porque, infelizmente, nós pegámos e assumimos esta Câmara Municipal com atrasos imensos em muitas áreas. Por isso é que nós, quando dizemos a saúde, 8 anos, nem um único centro de saúde foi feito. Quando olhamos para o lado, foram feitos tantos e tantos, com aquela visão de que a culpa é do governo, o governo que faça. Esta nova visão de um autarca tem que ser uma visão integradora, uma visão em que um autarca e uma Câmara tem que fazer parte da solução, sempre do problema, seja ele, se for da competência do governo, do A, do B, do C, a Câmara tem que lá estar, tem que contribuir financeiramente, se for o caso, para resolver. E os centros de saúde foi um bom exemplo disso. Ou andávamos mais 8 anos a dizer que a culpa é do governo e quem é que era prejudicado? Eram as pessoas. Portanto, vamos ter que entrar financeiramente para resolver esses problemas. Porque aqui a questão de um autarca é trabalhar em função do interesse das pessoas. E quando alguém trabalha em função dos interesses partidários, então aí quem é prejudicado é sempre as pessoas. E eu, como tenho dito variíssimas vezes, e quem me conhece sabe que sou assim, eu penso pela minha cabecinha, felizmente, nós temos que fazer parte sempre da solução do problema das pessoas. E se para fazer parte da solução de construir mais centros de saúde temos que entrar financeiramente, então muito bem, assim fizemos e vamos ter os centros de saúde. A requalificação das escolas básicas 2, 3 e secundárias do nosso concelho, em que muitos dos casos não há dignidade para quem lá estuda e para quem lá trabalha, foram 8 anos perdidos. Então como é que nós temos que resolver? É entrando financeiramente também, então vamos entrar financeiramente também. Na questão da segurança, que não falámos, que é importante, em que as pessoas, de facto, não há índices de criminalidade que nos deixem preocupados, mas existe um sentimento de insegurança nas pessoas do nosso concelho, particularmente em algumas zonas do nosso concelho. E o que é que nos vale? É andar durante 8 anos, como andaram a anterior administração, dizendo que a culpa é da PSP, a PSP que faça, a PSP que resolva. Isso resolveu o problema da segurança das pessoas? Não. Então, quando os municípios hoje têm, na sua posse, um instrumento
que é a Polícia Municipal, as polícias municipais, com competências e atribuições legisladas, com um quadro legal que lhe atribui essas competências e essas atribuições. Então, o que é que compete a uma Câmara? É continuar a refugiar-se nesse passa-culpas e nada fazer, ou é apostar em reforçar a Polícia Municipal com agentes, com meios, para fazer esse procedimento de proximidade e diminuir esse sentimento de insegurança das pessoas? Foi por isso que na última reunião de Câmara aumentámos em mais 19 agentes da Polícia Municipal sobre o nosso concelho. Isso é importante, para estar próximo das pessoas, para diminuir esse sentimento de insegurança. É dinheiro que vamos gastar, mas não é para resolver o problema das pessoas. Então, o que é que nos vale estar a dizer que a culpa é do Governo, da PSP? Nada, não resolve nada. Segurança, saúde, educação, habitação. Habitação vai ser um mandato onde nós vamos revolucionar a questão da habitação aqui no nosso concelho, em duas áreas distintas. A habitação social, aqui uma nota importante, nós vamos requalificar as habitações do Parque Habitacional Social da Câmara, vamos, para aqueles que pagam renda, para aqueles que estão cá de forma legal, porque eu tenho dito isto aqui de forma pública e disse-o nos bairros, disse-o na Quinta do Mocho, agora na Resolução Municipal de Terraços da Ponte, disse-o nas Sapateiras, disse-o na Quinta da Fonte, disse-o nos Fetais, tenho dito em todos os sítios. Eu irei requalificar as habitações para dar dignidade àquelas pessoas que ali vivem, acima de tudo, dignidade do ser humano. Agora, para aqueles que pagam renda, para aqueles que não pagam renda, têm duas soluções, ou saem, ou fazem um acordo de regularização da dívida com a Câmara. De outra forma, nem um cêntimo, essa orientação foi claríssima, à minha vice-presidente, que é a Sônia Paixão, nem um cêntimo para aqueles que não pagam as suas rendas. É injusto. E, portanto, nós temos que dar aqui dignidade, mas de forma equitativa e que haja justiça. E depois olhar para aquilo que é a classe média e os jovens do nosso concelho. Durante anos e anos nunca houve uma política de habitação pública neste concelho para eles. Tu lembras-te quando é que foi a última habitação jovem aqui no nosso concelho? Foi no nosso tempo, e esta, hein? Foi com a Sônia Paixão, quando era vereadora da habitação. Passaram-se 8 anos, zero de focos, do ponto de vista do que é o parque habitacional a custos controlados e acessíveis para essa classe média e para a habitação jovem. Vamos ser nós. Vamos criar uma bolsa de habitação para a habitação jovem e para essa classe média, através de um rendimento acessível que permita a classe média também ter algum apoio para poder viver no seu concelho, na sua freguesia. E isto, de facto, é uma política diferente no sentido de nós não olharmos só para aquilo que é o parque habitacional social, mas também olharmos para aqueles que nunca tiveram uma resposta pública no que respeita à habitação. A saúde, já aqui falei, mas dou outro exemplo do que foi claro nestes 6 meses, o que tem sido. Nós criámos, muito recentemente, os balcões SNS 24. Somos a rede, somos o concelho com mais balcões de toda a área metropolitana de Lisboa. 21 balcões, com a colaboração das juntas de freguesia também. E isto foi feito por quê? Porque nós não olhamos, isso é o governo que faça. Se nós temos essa capacidade de juntar esforços, de criar sinergias, por que não dar esta resposta às pessoas? Onde as pessoas se podem dirigir a esses balcões da SNS 24 e tratar das suas consultas médicas, de agendamento das suas consultas, sem ter que ir ao centro de saúde. Podem consultar a sua ficha clínica, o seu certificado do Covid, podem reagendar e podem fazer o seu receituário, obterem-no ali, sem terem que ir ao centro de saúde. Portanto, isto são tudo matérias e tudo objetivos e políticas que nós temos que fazer sem olhar para quem é a culpa. A culpa é sempre de todos e todos temos que contribuir para a sua solução. E a Câmara estará cá para fazer e contribuir para essa solução, porque há um único objetivo, é trabalhar em prol dos verdadeiros interesses das pessoas. E é por isso que eu cá estou e é por isso que espero daqui a 3 anos e meio continuar a merecer a confiança da minha população, do meu concelho.